Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer enorme ser professor de vocês pela Escola Francisco Vieira. Professor Ítalo aqui falando com vocês. A turma do primeiro ano e estaremos aqui hoje para expor o que nós vamos trabalhar, no decorrer desse ano com essa aula, que é tão importante na nossa vida, na vida de todos, que é a física. Eu acredito que vocês, pela primeira vez, estão conhecendo essa disciplina, mas ela é de grande importância, tá bom? E eu peço a participação de todos, para que possamos, diante dessa problemática, dessa pandemia, não estarmos juntos, mas estamos distantes, mas ao mesmo tempo juntos, que estamos aqui nesse momento gravando essas informações para vocês. E espero que vocês ouçam, espero que vocês compartilhem, que vocês tirem suas dúvidas no decorrer do nosso conteúdo. E aqui é só para brilhantar o que nós vamos estudar, tá certo? Só alguns questionamentos ao final para vocês expor sobre essa aula, mas vamos, de uma certa forma, tentar cada vez melhorar. Então aí é o nosso slogan da nossa apresentação, Professor Ítalo Gardner, a Escola FVC, Francisco Vieira Cavalcante, ano 2021, e nós vamos estudar a história da física, conhecer um pouco dessa história da física, ok? Então vamos lá, passando aqui. Então nós temos a física na antiguidade. Como era essa física na antiguidade, Nós tínhamos no período aí dos povos antigos, egípcios, na pré-história e os gregos. Vocês observam no período egípcio, a criação dessas pirâmides, Como era que fazia uma pirâmide dessa forma naquela época, Na pré-história, ele fala sobre a questão do surgimento do fogo, Como surgiu o fogo, Que são um dos elementos químicos, de sobrevivência do homem, na imagem que a gente observa. E os gregos, Observe aí, o que eles estão fazendo. O que a física tem a ver com isso, A física é a patriarca de todas as ciências. Ela nos dá a condição de fazermos acontecer de forma diferente, ok? Nós estamos usando aqui o sistema de comunicação. Estou conversando com vocês por um aparelho, e esse aparelho que nos deu condições de conversar, ele é um princípio da física. A física que criou e facilitou as nossas vidas cada dia mais. A gente vai conhecer muito no decorrer das nossas aulas sobre alguns filósofos, que a gente vai estudar muito. Por exemplo, um deles, Aristóteles, que era um filósofo muito observador na ciência. Ele estudou o geocentrismo e a gravidade, ok? Que vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente vai aprofundar um pouco esse conhecimento e falar sobre essa gravidade em outras aulas. Galileu Galilei também é um cientista, onde ele teve o conceito da ciência moderna, e o estudo dos fenômenos. E também a gente vai aprofundar, ok? Na filosofia natural, o universo, como surgiu o universo, O universo ele tem seus 4 componentes primordiais, que é a terra, o fogo, a água e o ar. O ser humano não consegue sobreviver, sem a existência desses 4 elementos, Esses 4 elementos que nós temos aqui. Então, também serão de conhecimentos na área da física. Revolução copernicana, Aí é Nicolau Copérnico, essa pessoa que está ao nosso lado direito da tela, E ele estudou o heliocentrismo, que a gente também vai estudar mais à frente. Eu estou só apresentando
né, esses cientistas e o que eles estudaram, para que depois a gente possa, né, em outra aula, especificar para vocês cada informação. O que é o geocentrismo, o que é o heliocentrismo. A física clássica. Nós temos aqui um grande estudioso, também ao nosso lado direito da tela, que é Isaac Newton. Um dos grandes precursores do estudo da física e que nos trouxe esses grandes desafios para estudar as leis da mecânica, né? A primeira lei de Newton, ou inércia, a segunda lei de Newton, ou princípio de movimento, a terceira lei de Newton, ou ação e reação, e a gravitação universal, que nós iremos também estudá-los, ok? Então, Isaac Newton estudou, foi o precursor, né, de estudo desses conteúdos, né, a mecânica, as leis da mecânica, né? Hoje nós temos veículos, carros, motos, né, que precisam de um sistema de mecânica. Então, o grande baluarte de estudo dessa área foi Isaac Newton, ok? A física também, ela estuda a matéria, que é a massa, o corpo que ocupa lugar no espaço. Temos o espaço, temos o tempo, temos a energia. A gente vai estudar sobre energia, sobre tempo, espaço e matéria, certo? Então, assuntos bem interessantes, vamos ser bem trabalhados, com gravuras, com desenhos, né? E vocês vão gostar dessa aula, tá bom? Também nós iremos estudar na física aplicada a termodinâmica, muito importante, né? Estudo esse de Thomas, né, Wacom, é um inglês, né, de 1698. Você observa aí, né, que ele tem nessas imagens, né, a grande revolução industrial, onde você tem um trem, onde você tem indústrias que tecem fios, né, para a fabricação de tecidos, e ele foi um dos grandes estudiosos, por isso que nós temos hoje grandes indústrias, né, que funcionam, né, com esse princípio da termodinâmica. E foi a partir daí que houve essa revolução industrial, né, a grande produção em massa, né, de tecidos e roupas que nós vemos nos nossos dias de hoje. Outro também muito importante, né, que é Benjamin Franklin, americano, né, em 1752. Ele é o grande estudioso da eletricidade, não é? O estudo sobre os raios, sobre os relâmpagos, sobre o trovão, propagação de som, como eles conseguiram captar o primeiro sinal, né, via radiação. Então, esse cara, Benjamin Franklin, é um grande estudioso. Então, por meio dele, foi que nós conseguimos hoje captação de sinais de antenas, certo? E registros, com base na eletricidade. Temos também alguns estudiosos aqui muito importantes. Eu coloquei aqui algumas figuras para vocês observarem. Aí nós temos o eletromagnetismo, né? Deixa eu colocar aqui meu ponteiro. Então você tem aqui, ó, o eletromagnetismo, que é o primeiro. O eletromagnetismo, ele trabalha com ímãs, né? Basicamente com ímãs. Aí Han Oxter, dinamarquês, de 1820, né? Foi um dos grandes estudiosos. Aí nós temos o Ampere, né? Que já é a parte de energia. Maxwell também estudou o magnetismo da mesma forma. Aí foi a partir daí que eles desenvolveram os motores elétricos, máquinas elétricas e telecomunicações. O sistema de comunicação que nós temos hoje, atualmente, são responsabilidades deles, né?
Vejam esse motorzinho muito utilizado, né, no nosso dia a dia. Então foi desenvolvido, né, por esses grandes cientistas, né, que Maxwell e Ampere, né, que conseguiram, né, de uma certa forma fazer com que esse motor tivesse a propulsão de pressão e fazer com que ele puxasse água, né, por meio da pressão de ar. Vejamos também essa parte aqui, com certeza, né, a gente vai estudar muito mais à frente, mas só explicar que é a função dele, é só estudar esses estudiosos. A era quântica, né, que é de Max Planck, em 1900, é alemão, ele estudou a teoria quântica. Aí ele jogou essa informação, quanta. Em 1900, o físico alemão Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma contínua, e sim em doses, ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. A introdução do conceito de descontinuidade subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716. Natura, né, fácil Sandra, a natureza não dá saltos, que dominava todos os ramos da ciência na época. Ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 1918. Então, você vê aqui na era quântica, né, nós temos outros responsáveis após a ele, né, que é um grupo internacional de físicos. Eu coloquei aqui Max Planck, Niels Bohr, da Dinamarca, Louis de Broglie, da França, Erwin Schrödinger, aí Wolfram Pauli, da Áustria, Werner Heisenberg, da Alemanha, e Paulo Dirac, da Inglaterra. Então, são grandes estudiosos, né, do princípio da quântica. Também, grande revolucionador da era quântica, nós temos Albert Einstein, né, com a sua teoria da relatividade em 1905. Ele, em 1905, provou uma verdadeira revolução no campo científico, as mais arraigadas certezas baseadas nas leis mecânicas de Newton, que passaram a ser também revistas. Então, um grande estudioso, um grande cientista, um grande filósofo, Albert Einstein. Se vocês tiverem um tempo, vocês podem depois dar uma assistida a um documentário de Einstein sobre vida e morte de Einstein. Seria muito interessante que vocês pudessem assistir, ok? Bom, pessoal, fica aqui uma atividade bem simples para a gente receber de vocês. Atividade, pesquise algo que você utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, um objeto. E se ele tem algum conceito de física aplicada no que você utiliza diariamente. Certo? Você vai pensar aí e vai colocar aí, pesquisar, né, algo que você utiliza. Qual a relação que ele tem com a física? A segunda pergunta, a segunda indagação é: você vai fazer anotações sobre o objeto e o fenômeno que ele causa, né? Qual a função dele, para que ele serve, né? Aí você vai apresentar ao professor as suas anotações. Você tem que mandar para mim essas anotações via WhatsApp, ok? Tudo organizadinho no caderno. Aí, informação: seja um físico por um dia. Aí vocês podem ler, né, fazer a leitura do livro, página 12 a 19, no caso 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, tem muita coisa para ler, não é? Muita informação importante. Fazer um resumo do que você aprendeu nessa aula, o que você achou de interessante, não é? Se foi proveitoso. E o prazo para que vocês possam me entregar, gente, até o dia 17/2, ok? Vocês vão fazer tudo organizadinho no caderno de vocês, todas essas informações, e vão me retornar via WhatsApp, ok? Aí, bem organizado. Não esqueçam
de colocar o seu nome e a turma, né? Coloque o seu nome, turma, primeiro bem organizadinho, para que eu possa entender com a letra bonitinha, organizada, e mande com uma foto bem clara e objetiva, ok? Gente, terminamos a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido essa aula, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, certo? Mandar recado pelo WhatsApp para que a gente possa sanar mais essa dúvida de vocês. Então a nossa aula encerra aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.